Fala aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aulinha? Mais uma bateria de exercícios aí sobre assunto, tema e tese. Bora lá? Já a sexta parte, hein? Se perdeu as outras, pega lá as outras. Bom, lembrando o que a gente está aqui fazendo. A gente está olhando para frasezinhas e tentando, né, diagnosticar, especificar o que é o assunto, o que é o tema, o que é a tese, né, dos fragmentos de texto que a gente tem aí. Certo? Mas lembrando exatamente o que é o assunto. O assunto é observar sobre o que fala o texto, mas de uma maneira muito geral, muito abrangente. Já o tema tem que especificar o assunto, ele é menos geral, ele é mais específico. E a tese é observar qual é a opinião do autor, né, que está sendo veiculada aí, ou a ideia principal. Tem gente que chama a ideia de, né, a tese de ideia principal, né, e de vez em quando a gente vai olhar só realmente qual é a ideia principal, porque às vezes a tese não aparece. Joia? Sim, isso é a opinião com clareza, a gente não identifica porque o fragmento é muito pequeno, né? Às vezes é muito mais um fato, uma notícia, do que ali uma opinião sobre a notícia, sobre o fato, tá? Bom, então é isso que a gente está fazendo já faz tempo aí, né? A gente já teve uma brincadeira aí longa, né? Com 25 frases, vamos lá para 26 então. Podemos? Frase 26. Frase 26 diz o seguinte: o governo faz campanha para que se economize energia elétrica. Mas boa parte da população faz gato e são os demais que pagam a conta destas. Hã? Destas pessoas, é isso? É. Vamos lá. Então, do que ele está falando aí? Ele está falando de energia elétrica. Certo? Tranquilo? É isso que a gente está observando minimamente aí. O texto está tratando da questão da energia elétrica. Certo? Energia elétrica. Esse é o nosso assunto. Mas do que ele está falando aí sobre energia elétrica? Ele está falando da questão da galera que faz gato, não é isso? Está falando da questão de economizar energia, o governo fazer campanha para economizar energia. Então, a gente pode anotar isso aí como? E quando fala de gato, está falando de roubo de energia elétrica, certo? Então, esse é o tema. É especificamente esse o foco dele nesse textinho aí, do autor aí nesse textinho, tá? E qual é a opinião dele aí? Né? A opinião dele é que o roubo de energia elétrica, né, quando ele fala aí que a galera faz gato, né, quando boa parte da população faz gato, são os demais que pagam a conta, né, a conta desta galera aí que faz gato. Né? Então, os que não fazem gato é que pagam a conta dos que fazem gato. Né? Então, é em cima disso que a gente vai anotar a nossa tese. Né? Então, os... Como é que a gente vai anotar isso? O roubo de energia elétrica faz com que os que já apagam
pagam pela energia elétrica, gastem em dobro. E demonstra certo individualismo, né? Porque a história de fazer gato, né, no princípio parece maneiro, que você não paga, mas tem alguém pagando. Né? E esse alguém, às vezes, é seu parente, né? Seu pai, sua avó, que paga lá a continha, né? Você, de repente, tem um gatinho aí, um miau, miau, em casa, né? Quem está pagando conta, e aí pode ser qualquer parente seu, está pagando essa conta no seu lugar. Né? De graça não sai, não existe o de graça. Né? Isso aí vai aumentar a tarifa, né? Porque vai aumentar a taxa de manutenção, vai aumentar os custos de energia, né? Porque tem mais gente consumindo energia não interessa, está sendo gasta de qualquer jeito. Né? E é claro, se está sendo gasto, alguém tem que estar pagando. Né? Se você não está porque está com um miauzinho aí, né? Tá com um monte de felino, né, em casa, um monte de bichano, um monte de petzinho bonitinho, fofinho, né? Alguém tá pagando, seu vizinho, seus outros parentes que pagam as contas bonitinho. Tá claro isso? Tá? Então isso é um certo individualismo querendo ou sem querer, né? Achando que tá se dando bem, né, nas costas do governo, na verdade nas costas, né, dos seus parentes, vizinhos, amigos, etc. Bom, então a 26 foi essa parada aí, acho que era tranquilinho de ver, né? Vamos lá para 27. 27 diz o seguinte: toda vez que ligo para o Detran ou entro no site é a mesma coisa. Só há vagas para vistoria em outros municípios ou na Barra da Tijuca, mesmo eu morando em Botafogo. Então o cara aqui está chateado com o Detran. Não é isso? Então, aliás, qual é o nosso assunto? Está falando do quê? Está falando desse órgão aí do governo, né, que inspeciona veículos, que é o Detran. Normalmente o Detran é um órgão estadual, cada estado tem o seu Detran. Certo? Beleza, Departamento de Transporte, né? Por isso Detran, tá? Que cuida da parte de transporte, veículos, né? Ônibus, caminhões, vans e etc. E o cara aí tá tentando marcar a vistoria dele e tá reclamando que ele mora em Botafogo e nunca consegue, né, marcar a vistoria dele para Botafogo, só em outros municípios ou na Barra. Beleza, então vamos lá. Qual é o tema aí? Né? Qual é o tema? O tema que ele, né, observa aí é a tentativa de agendar a vistoria. Né? Então é a questão da vistoria que todos os carros têm que passar anualmente. Vistoria anual do Detran. Vistoria antigamente era para carros com até 15 anos de idade, né? Não sei como é que tá isso, não sei se mudou, toda hora eles mudam esse negócio. Então, né, carros de até 15 anos atrás, por exemplo, até 2006, a gente está em 2021, né? Então, até 2006 tem que fazer vistoria, né? Ou é pagamento de PVA? Pagamento de PVA também tem a idade aí. Mas enfim, pouco importa as datas, que volta e meia eles mudam esses critérios aí, essas regras são de menos. Né? Tem que estar sempre se informando, se atualizando. E eu estou desatualizado quanto a isso. Né? Mas enfim, qual é a tese dele? A tese dele é que agendamento é ruim. Ele entra no site e nunca consegue vaga no município dele, que é Botafogo. Ele consegue em outros municípios ou Barra da Tijuca. Né? As vagas para agendar aí, tudo é agendado via site hoje em dia. Né? As vagas para agendamento nunca se consegue no município, né, da pessoa, ou ali da pessoa. Ou vai cair em outro município distante, ou lá Barra da Tijuca. Então, como é que a gente pode anotar a tese? Que há problemas de vagas no agendamento, no agendamento
agendamento no site do Detran acerca de municípios e bairros como o de Botafogo, no Rio de Janeiro. Vou botar aqui Rio de Janeiro. Tem problema não. Certo? Tá claro isso? Tá? Então, há problemas de vagas no agendamento do site do Detran acerca de municípios e bairros disponíveis, né? Como o de Botafogo. Então, não se consegue aí a alocação. Maneira de redigir aí, né? Poderia até ser melhorada, mas a base do raciocínio é essa aí. Tá claro isso? Tá? Legal? Então, se você redigiu dessa maneira, de uma maneira parecida, tá valendo, tá tudo tranquilo. Tá? 27 foi? 27 foi, né? Então, 28? Partiu 28. E 28 diz o seguinte: estou indignada com o abandono à saída do metrô de Ipanema para o Barão da Torre. Muito lixo para todos os lados, material de obras e pequenos furtos diários. E nada é feito. A pessoa aqui está indignada. Mas, enfim, qual é a parada aí? A parada aí é o metrô de Ipanema, né? A saída ali do metrô de Ipanema. Então, a gente começa pelo basiquinho. Coloca aí metrô de Ipanema. E aqui é óbvio que se está falando de Rio de Janeiro. Certo? Metrô de Ipanema, Rio de Janeiro. Legal. E aí ele está reclamando aqui, a pessoa está reclamando. Aliás, é ela, né? Estou indignada, é ela. Estou indignada com o abandono na saída do metrô de Ipanema. Beleza. Aliás, o tema está aí. Acabamos de ler. Especificando aí a questão do metrô de Ipanema, qual é o problema? O problema é abandono ali na saída do metrô. Então a gente já pode anotar isso aí, certo? Saída do metrô de Ipanema abandonada, ou abandona. Vamos repetir como está aí, Abandono com a saída do metrô, com o metrô de Ipanema. A pessoa está aí injuriada com a saída do metrô, está falando de muitos problemas aí. Então vamos lá. E aí qual é a situação? A situação é de lixo para todos os lados, material de obras, furtos. Então, na verdade, você tem um descaso aí muito grande, não é isso? E a gente anota isso. Há um descaso muito grande com a saída do metrô de Ipanema. É essa parada aí. Beleza? Foi? Tranquilo? Então fechou 28? Sem mistério 28, né? Tinha muito o que ver, não, o que inventar aí não. Ela terminava lá com a frase nada é feito, indignadona. Mas molezinha de resolver 28. Vamos lá para 29? 29 diz o seguinte: com o problema da falta d'água, é um absurdo o desperdício de água na Avenida das Américas, em frente ao condomínio Barra Sul. Isso aqui é Rio de Janeiro também, né?
que é muito antigo, né? Então está falando lá que o condomínio é muito velho, muito antigo. Autoridades da SEDAI Rio de Janeiro, por favor, saiam dos seus gabinetes, vão às ruas e verifiquem os desperdícios de água. A pessoa também está aqui protestando, está indignada. Então, bora lá. 29. Qual é o assunto aí? Qual é o assunto? Pegando aí. Ele está aqui reclamando da falta d'água lá na Barra, não é isso? Em frente a um condomínio específico. E fala para a galera da SEDAI se mexer, sair dos gabinetes e ir lá verificar os desperdícios de água, não é isso? Então o problema aí é SEDAI, o assunto aí é SEDAI. O tópico central aí é SEDAI. SEDAI, que trata do abastecimento de água em boa parte do Rio de Janeiro. Certo? Em grande parte do Rio de Janeiro. Legal. Qual é o tema? Qual é a situação aí? Especificando. Está rolando excesso de água? A SEDAI está dando água para geral? Não. Ele coloca aí problema da falta de água, não é isso? Então é falta de água que tinha que ser monitorada pela SEDAI. Certo? Tranquilo? Então aí é falta d'água, vou botar falta d'água direto. Eu vou botar falta de água. Vou botar falta d'água por parte da SEDAI. Por parte da SEDAI. Pela responsabilidade da SEDAI, qualquer coisa do tipo. Tá valendo. Ou da SEDAI, tanto faz. Tá? E aí, qual é a opinião dele sobre isso aí? Que falta monitoramento, né? Quando ele fala, por favor, saiam dos seus gabinetes, vão às ruas e verifiquem, tá faltando monitoramento. O local aqui é mero detalhe, né? Se é na Avenida das Américas, lá no tal condomínio, se é outro lugar, né? Isso não importa. O que importa aqui é a bronca que a pessoa tem com relação à falta de monitoramento da SEDAI, certo? Então é a falta de monitoramento com os desperdícios de água. Vamos botar aqui na Barra da Tijuca. Isso aqui é Barra da Tijuca. Representa o que da SEDAI? Representa o descaso da SEDAI, obviamente com fornecimento de água, e com controle da água de modo geral para a população, certo? Porque se está desperdiçando num lugar, vai faltar no outro, ou diminui a frequência no outro. Tá claro isso? Certo? A frequência de envio de água para outras localidades, ou até mesmo na mesma localidade, Tranquilo? Então, se você anotou em cima disso aí o conteúdo da tese ou parecido com isso, tá valendo, tá tudo ok, sem nenhum problema. Beleza? Então, 29 foi, né? Então, bora lá para 30. Vamos lá para a frase 30. Frase 30 diz o seguinte: não é possível que o Homo sapiens não tenha percebido ainda que os recursos naturais, assim como o espaço do planeta, não são infinitos. Ou seja, os recursos naturais têm fim, Não é possível que a galera não tenha percebido isso. E aí, também é outra bronca aqui da pessoa, A pessoa está revoltada pra caramba. Como é possível as pessoas pensarem, então, em crescerem a população infinitamente? Bom, ninguém falou em crescer infinitamente.
né? Cresceu ao infinito. O infinito é o que não tem fim, cara. Tem que ver, né? Essa parada aí, né? Mas, de qualquer forma, essa bronca da pessoa, isso aí é problema dela, pensar assim e tudo mais. Né? Não vou me meter na opinião dela, não. Qual é, então, aqui o assunto do texto? O texto está falando do quê? Basta responder inicialmente essa pergunta. Está falando aqui de recursos naturais. Né? Então, a gente anota isso. O assunto aqui recai sobre recursos naturais. E lembrando que o assunto é o basiquinho da parada, né? Reconhecer o mínimo básico sobre o qual o texto fala. Aqui está falando de recursos naturais. E aí está falando do que? Dos recursos naturais. São abundantes? Não são abundantes? É o uso que o ser humano faz? Está falando do quê? Está falando do uso, não é isso? Da questão do espaço, né? Infinitos, né? Então aqui é do uso. Ou crescimento populacional e recursos naturais. Vamos botar crescimento populacional. Crescimento populacional e recursos naturais. Na verdade, é versus os recursos naturais. E qual é a bronca dele? Ele diz que, né, com o crescimento, né, da população, crescendo aí a rodo, nego fazendo filho direto, essas coisas, né, na verdade é isso que está em jogo, né? Isso é complicado porque a pessoa que acredita que nascendo mais gente não vai ter como alimentar mais essas pessoas porque os recursos são escassos, não dá para produzir tanta comida assim e tudo mais, moradia, blá blá blá, né? E essa coisa toda. Então a tese da pessoa está em cima disso, a opinião da pessoa aqui está em cima disso. Então como é que a gente anota isso? Não são compatíveis a quantidade de recursos naturais existentes no planeta, de recursos naturais existentes, só pode ser, claro, no planeta, com um crescimento populacional, tem gente que chama de demográfico, é a mesma coisa, um crescimento demográfico, vou botar demográfico para ficar mais chique, só por causa disso. Demográfico é populacional, da população, é o nascer de pessoas. Desenfreado. Desenfreado tem a ver com o infinitamente lá da pessoa, tá? Então, é essa a tese, a opinião da pessoa aí que escreveu esse trechinho aí, que faz essa pergunta no final, tá indignadíssima, né? Acha um absurdo, parará, parará. Então, é essa parada aí. Bom, se você notou, o assunto tem uma tese com outras palavras, mas que tem o mesmo teor, mesmo conteúdo, tá valendo, e é isso aí, tá? Então, se pintou alguma dúvida, volta, reveja o vídeo, olha lá qual é a frase que ficou ruim, qual é o assunto, tem uma tese que você não entendeu, e reveja direitinho, releia o texto direitinho. Valeu? Fechamos mais essa bateria e por hora é isso. Fui!